Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como eu conheci a autora Marina Colasanti e esse livro, Breve História de um Pequeno Amor. Meus alunos sabem que eu adoro contar minhas histórias em sala de aula. E no livro Pequeno Príncipe, ele fala: aquele que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E é por isso que eu vou contar essa história para vocês hoje. Pelo menos uma vez no mês, eu encontro um grupo de velhos amigos. Eu vou ter que contar essa história primeiro para poder fazer sentido a minha história com o livro. Então, vou contar para vocês. Quando eu cheguei em Limeira, conheci o grupo de amigos do meu esposo. Esse grupo de amigos, ele conhecia desde o jardim de infância. Mas não ficou só por aí. Eu tive que conhecer namoradas, noivos e esposas. E eu não gostei de nenhuma delas. Mas com o tempo, a gente foi se conhecendo e eu passei a amar cada uma. E hoje somos amigas e irmãs. E em um sábado desses, eu estava na casa de uma delas. Estava meio murcha no meu canto. E como eu sou a mais baiana, ou seja, a mais barulhenta, eles perguntaram: nossa, por que a baiana hoje está bem murcha? Aí eu falei: vocês não vão acreditar, o meu João está namorando. Então houve um silêncio geral na sala. E a dona da casa, a Vanessa, foi até o quarto e trouxe esse livro para a gente ler juntas. Elas continuavam em silêncio e eu, muito brava, dizia: meu João, um rapaz tão lindo, e aquela moça tão feinha, coitada, ela não é para meu João. E elas caíram na gargalhada. E eu, como sou muito apaixonada pelos meus filhos, fiquei chorando que as lágrimas caíam. E elas rindo de mim, claro, né? Elas me abraçaram e começaram a ler o livro para mim. Ah, detalhe: aí em cima é o meu João e do lado é o personagem do livro, o pombo muito bonito, que é o meu João, e essa namoradinha aí do lado meio feinha. Vamos para a história? Essa história começa debaixo de umas telhas. Uma infiltração no teto do meu escritório. Muitas coisas podem começar com a infiltração no teto de um escritório. Uma inundação nos livros e papéis, um curto-circuito no computador. A reclamação do vizinho de baixo quando a infiltração começa a pingar na casa dele. Mas nada disso aconteceu. Simplesmente, sem que eu ainda o soubesse, aquela água infiltrada me colocou a caminho de um pequeno amor. Eu não vou contar a história toda por detalhe, mas vou disponibilizar o livro para depois, para quem se interessar ler. Foi assim. Aí, a escritora, que também é a narradora, ela convida alguém para poder ajudá-la a destelhar e descobrir o que estava acontecendo. Então, o profissional começou a destelhar toda a parte que havia sido inundada e, de repente, se depara com um baú secreto naquele espaço vazio, ainda cheio de penumbra e cheiro de sol guardado. Havia um ninho, e desse ninho havia uma pomba, e debaixo da pomba haviam 2 pombinhos recém-nascidos. E em um susto, em um bater de asas, a pomba foi embora e ficaram apenas os filhotes. Que coisa mais feia é pombo que nasceu há pouco tempo. A pele escura e frouxa. Parece até pijama de um irmão maior. Apenas nem pensar. As asas pequenininhas, barriga gorda, as costelas aparecendo, as veias, ou o que seja que vai azulando por baixo da pele. Tudo parece ainda por terminar, mas o pior é a cabeça, é grande demais para o corpo. Acho que combinaria com a pele se o esqueleto fosse um pouco maior, desequilibrada sobre o pescoço magro, com um bico fino e comprido e 2 olhos enormes, 2 olhos saltados, chegando à vida antes de todo o resto, ansiosos e meio cegos. Assim eram os 2, e eu os amei imediatamente. Mas logo que o profissional retirou a caixa, ele já avisou: a mãe pombo, ela não voltará, porque toda vez que tiver o cheiro de humano, ela abandona o ninho. E agora, o que é que podemos fazer com 2 filhotes de pombinhos indefesos? Tentei deixar a caixa por um tempo em um lugar, mas a pomba não voltou. E agora, como é que eu poderia deixar 2 pombinhos morrer de fome? E aí me ocorreu a ideia: vou ligar para um amigo. Nessas horas, sempre tem um amigo que sabe tudo. Aí eu me lembrei do Rubens. Ele ia saber como cuidar de um passarinho.
Então ele me deu toda a dica. Tinha que colocar uma papinha em um palito, colocar dentro do papo do filhotinho, e não seria nada fácil cuidar deles. Ele também me aconselhou que tinha que dar água o tempo inteiro e tinha que comer em duas em duas. E detalhe, tinha que comer em 2 horas. Mas logo na primeira semana, o menorzinho morreu. Fiquei arrasada. Pensei que tinha sido uma má mãe. Logo os amigos me aconselharam que era assim mesmo, sempre o menorzinho acaba morrendo. Eu resolvi aceitar, porque senão ia doer muito, né? Mas de um dia para outro já parecia mudado. Aos poucos deixava de ser tão feio, fazia até apenas regularmente feio. Então, estava na hora de dar um nome. Eu e meu marido tínhamos assistido um filme chamado O Náufrago. Claro que vocês nem devem conhecer esse filme, porque é um filme antigo, fala de um cara, o Tom Hanks, que acabou naufragado em uma ilha e ficou lá por vários meses, né? Então, eu achei parecido e coloquei o nome dele de Tom. Era a cara dele. Tom era o nome do meu pássaro. E por incrível que pareça, ele sabia que o nome dele era Tom. A gente chamava e ele vinha rapidinho. Desde então, ao acordar de manhã, minha primeira providência era colocar comida para ele, meu pequeno filho. E parecia ele entender. Toda vez que eu chamava, ele erguia a cabecinha. Bom, ele não parecia um menino muito limpo. Ele tinha um berço de origem, que era aquela caixa toda sujinha, mas eu preferi deixar assim, pelo menos ele lembrava da mãezinha dele. Não precisava contar para vocês, mas a caixa nos acompanhava em todos os lugares. E o bichinho poderia ficar sozinho, despencar, então a gente tinha que levar ele para tudo que é canto. Bem tratado, alimentado, Tom crescia muito rápido e a pele deixou de ser aquele pijama feio. Agora também as asas tinham engordado. Ele tinha uma ponta grossa, branca, anunciava as penas, enquanto ele começava a cobrir-se de penugem clara. Somente o olhinho dele, coitadinho, que ainda era um pouco pequeno para a cabeça. Agora, ele era um cara bonito. Na verdade, ele era o cara mais bonito do mundo. Pelo menos era o que eu achava. Bom, certo dia, eu recebo um telefonema e um convite. Porque vocês sabem que com filho pequeno ou não, a vida continua, certo? E aí apareceu o feriado e uma amiga nos convidou para passar em sua fazenda o fim de semana prolongado. Mas eu logo perguntei, só se eu puder levar o Tom, declarei imediatamente. E na hora ela perguntou, quem é esse Tom? Ih, meu Deus do céu, pensando já se tratar de mais um convidado. Logo pensei, nossa, quem é convidado não pode levar outro convidado. Aí ela perguntou, o que esse Tom come? Mas aí eu expliquei. Aí fomos de carro, o meu colo coberto com pano. Isso tudo para deixar o meu Tom bem aconchegante. E já tinha previsto, quando parasse em um bar, compraria uma aguinha nova para ele. Estava até previsto que podia ter até cachorro na fazenda da minha amiga. Então paramos em um bar, no meio do caminho. Saltei com o colo na mão e meu marido ia buscar alguma coisa para beber. Uma senhora passou por mim, olhou e perguntou, coitadinho, ele tá doente, né? Aí a coisa ferveu. Doente? Ah, meu orgulho ofendido mostrou logo os dentes. De jeito nenhum, ele é um bichinho novinho e saudável e ele está muito feliz. Bom, passando esse episódio, chegamos lá na casa da minha amiga e todos acharam o Tom uma gracinha. E aí eu comecei a preparar a papinha para ele comer. Depois que fomos recebidos pela nossa amiga, achamos o nosso quarto, acomodei o meu Tom e aí começamos a conversar e um dos nossos amigos falou, você vai ter um problema, viu, amiga? Eu quero saber agora quem é que vai ensinar esse bicho a voar, porque ele está crente que você é a mãe dele. Eu fiquei arrasada. Quando ele crescer, vai andar atrás de você o tempo inteiro. Quase eu me ofendi. Como? Quem cuida dele sou eu, quem é a mãe dele sou eu, quem dá comida a ele sou eu. Qual o problema? Eu sou a mãe dele. Pensei, mas eu não ia dizer isso, né?
Eu não ia dar ousadia a ele, mas pensei, meu Deus, como eu vou ensinar o meu pombinho a voar? E fiquei com essa preocupação muito grande. Felizmente, aqueles que sabem muito também podem se enganar, né? Bom, e teríamos eu e o Tom levado adiante nosso crescimento em plena tranquilidade, se não fosse outra previsão sinistra que abateu sobre nós. Eu precisava planejar uma aula de voo para o Tom. E agora? Eu tinha que ser boa mãe e para isso eu precisava ensiná-lo a voar. Bom, preparei minha cama, enchi de edredom e comecei a fazer gesto para ver se ele me imitava. Mas não tinha jeito. Ele não entendia nada e acabava caindo. Gente, eu poderia até ter desistido, mas não desisti. Meu papel de mãe não ia permitir uma coisa dessa. Tem hora que você precisa deixar seu filhote sozinho, porque eu precisava ir ao mercado. E deixei ele protegidinho dentro do banheiro, com todos os tipos de cuidado que uma mãe pode deixar. Quando cheguei do mercado, abri rapidamente o banheiro e não achei o Tom. Onde é que ele estava? Procurei por toda parte, ele não estava. Quando olhei para cima do box, lá estava ele. Meu pombo tinha aprendido a voar. Meu lindo pombo havia aprendido a voar. E assim foi nossa história de vida. Eu chamava, ele vinha, comia, e assim continuaram vários meses nessa história de amor. O Tom começou a ficar mais atrevido. Eu chamava ele e ele não queria vir mais. Ele ficava agora na janela. Só entrava para casa quando ele queria. Teve uma noite que ele resolveu dormir fora de casa. Fiquei muito preocupada por causa do vento. Pensei em ele pegar uma friagem, mas quando acordei ele estava lá, no mesmo lugar. Chamei e ele veio comer como de costume. Como minha varanda agora vivia cheia de alpiste, alguns passarinhos apareceram também lá para se alimentar. E pensei, será que eles vão gostar do meu tom? Será que eles vão conseguir se enturmar? Ah, mas tudo bem, deu tudo certo. Bom, é agora que começa todo o problema. Eu não vi nenhum problema nele em se socializar, nem nada. Ele parecia perfeitamente à vontade com o grupo. É agora que começa todo o problema. Ele ficou tão à vontade que dentro de poucos dias ele fez sua escolha e passou a andar sempre acompanhada pela mesma pombinha. Eu digo francamente, não gostei nada dela. Era pequena, magra, fosca, com estranhas manchinhas brancas, as penas arrepiadas e ralas. Pelo amor de Deus, eu tentei ser justa, mas qualquer um podia ver que aquela não era namorada digna para o meu João, desculpa, para o meu Tom, que se havia tornado um belo pombo cinzento, de peito farto e iluminado por vivos reflexos arroxeados. Você está morrendo de ciúme, disse meu marido. E podia até ser. Ciúme ou não, ela não merecia um pombo tão lindo igual o meu. Acredite ou não, mas Tom passou a convidá-la todo dia para comer na minha casa. Ai, gente, eu vou confessar, viu? Isso me incomodou logo na primeira vez. Que ele gostasse dela não era problema meu, ou não tinha que ser. Mas que a trouxesse para comer na minha casa me parecia um pouco excessivo. Eu nem sabia se era ela limpa. Troquei a tigela de lugar, não a punha mais sobre a mesa do terraço, mas dentro da sala, junto à porta. E eu chamava o Tom. E antes que ela tivesse tempo de entrar, eu fechava a porta na cara dela. Ai, que judiação, Senhor. E ela continuava ali do lado de fora, olhando como ela quisesse comer, quieta, à espera que ele saísse. E quem sabe também ela estava com fome. Eu até aguentava mais se ela fizesse alguma malcriação, mas ela era boa demais. Super educada, e aquela mansidão me doía. Aí aguentei umas 2 vezes, na terceira vez eu abri a porta, pedi desculpa e passei a colocar 2 potinhos de comida para os dois. E com o passar do tempo, os dois passaram a ser inseparáveis. Certo dia, chamei meu Tom e ele não voltou mais. E aí eu pensei, o casal não havia passado a noite no telhado. E é tão dura a vida dos pombos lá fora, sem comida, sem água. O mundo é um espaço cheio de ameaças. Meu coração dizia que não fazia sentido ele ir embora, quando tinha tudo comigo, segurança, carinho e liberdade.
Mas minha razão sabia que o que fazia sentido para mim podia não fazer sentido para ele e que tudo o que eu lhe dava podia não ser aquilo que ele precisava. Tom tinha seus próprios desejos. A partir de um sumiço, acreditei que seria igual aos outros e ele voltaria. Esperei durante um tempo. Depois percebi que nunca mais tornaria a vê-lo. E foi assim que escreveu a história de Tom e de nosso bem-querer. Eu fiquei com um tanto de saudade, um tanto de preocupação por tudo que esperava e um tanto de orgulho. Mas o mundo era o espaço do meu lindo pombo, o espaço para o qual eu havia criado, e ele foi ocupá-lo, para continuar a sua própria história, ainda que longe de mim. Essa é a história não só de Tom, nem do meu João, mas é a história de todos os meus alunos, que eu amo e que protejo e que preparo para que um dia possa ser livre e continuar sua própria história. Um abraço e até a próxima.